Boa tarde, meu nome é Gabriel. Estou cursando Ciência Biológica pela UEG, a modalidade à distância. Vou abordar o tema Evoluções dos mamíferos, como ele se tornou hegemônico. Para que teremos uma compreensão sobre a história evolutiva dos mamíferos, primeiro teremos que ter um pouco de conhecimento sobre a escala geológica da Terra, pois essa escala é dividida em hierarquia, que começa pelo Eons, e que são divididos em períodos longos. Períodos longos significa indeterminado. Em cada de tempo dessa é dividida em eras. E por sua vez, essas eras é dividido em período. Cada era, como está aqui, Cenozoico, Mesozoico e Paleozoico, cada era dessa é dividida em período. Portanto, para começar a estudar a história dos mamíferos, foi nesse período aqui mesozoico que os mamíferos começou a surgir as espécies dos mamíferos. E os répteis que dominavam essas regiões aqui, no período Triássico, Jurássico e Cretáceos. Esse período aqui durou cerca, mais ou menos, foi um período de 251 milhões de anos atrás, a 196 bilhões de anos atrás. Visto disso, foi nesse período que começou a história hegemônica dos mamíferos atuais. Hoje em dia, os mamíferos é que têm a hegemonia do planeta Terra. Porém, de acordo com a escala geográfica, não foi assim, pois antes dos mamíferos eram os répteis que dominavam. Esse período onde os répteis tiveram a hegemonia ficou conhecido como a Era Mesozoica, que teve um intervalo de duração cerca de 241 milhões de anos, entre a Era Paleozoica e a Era Cenozoica. Ou seja, os répteis tiveram aproximadamente 241 milhões de anos. Na verdade, ele teve 241 milhões de dominação no planeta. E os mamíferos começaram a dominar cerca de 60 milhões de anos atrás, na Era Cenozoica. Portanto, os mamíferos têm aproximadamente cerca de 65 milhões de anos de hegemonia. Então, se fazer uma conta básica, pegando 65 e dividir por 241, dá aproximadamente 0,69. Dá aproximadamente assim 27%. Segundo a teoria Darwin, todos os seres vivos têm um ancestral em comum. Na escala evolutiva, olhando nesse princípio, os primeiros descendentes do mamífero foi os aminiotas, conhecidos como sinapsídeos, que viveu no período Carbonífero superior, cerca de aproximadamente 500 milhões de anos atrás. Esse animal não tinha pelos e botava ovos, mas tinha uma característica que é fenestral temporal única, que são abertura atrás dos óbitos oculares em cada lado do crânio. Igual ao dos homens atuais. Portanto, a passar do tempo, a mandíbula foi remodelando e ficou parecida com o dos mamíferos atuais. Portanto, evoluiu para os primeiros sinapsídeos, tornando grande herbívoro e carnívoro no período Permiano, cerca de 299 a 251 milhões de anos atrás. Porém, houve uma extinção durante esse período Triássico, entre 250 a 200. Por causa desse acontecimento, surgiram os primeiros sinapsídeos parecidos com os mamíferos atuais, mas não eram os mamíferos verdadeiros. Eles eram animais pequenos. Que alimentavam de insetos. Provavelmente era à noite que eles alimentavam. E era peludo, semelhante aos mamíferos atuais, porém ainda botava ovo. Os primeiros mamíferos surgiram no período Jurássico, cerca de 200 anos a 145 milhões de anos atrás.
Esses animais eram pequenos e havia diversas espécies, mas que dominava naquele período eram os dinossauros. Portanto, eles viviam juntos com os dinossauros. No período Cretáceo, que foi cerca de 140 anos atrás, que surgiu as três linhagens dos mamíferos. O primeiro é os monotremados, que são mamíferos que põem ovos. Uma das características dos seus ancestrais aos amniatos e os sinapsídeos. Atualmente são representados pelo ornitorrinco e equidimas. Entretanto, esses animais não têm mamíferos. No entanto, o leite é produzido pela uma glândula no ventre da mãe. Após a eclosão dos filhotes, suga o leite pela pele da mãe, como fosse o suor. O segundo são os marsupiais, que já existiam em todo o mundo desde a era Mesozoica, quando existia somente um continente e esse continente começou a se separar. A Austrália tornou uma ilha, onde os marsupiais prosperaram, e também na América do Sul. No entanto, cerca de 3 milhões de anos, a América do Norte se uniu com a do Sul pelo Istmo Panamá. Portanto, houve migração de várias espécies de animais, que inclui os marsupiais. No entanto, o continente antártico foi para o sul, e os marsupiais que viviam morreram por causa do frio. Assim, hoje existe somente na América do Norte e do Sul da Austrália. Os marsupiais representados pelos gambás, cangurus e koalas. Uma das características em que a mãe possui é a bolsa que carrega o filhote dela, pois os filhotes nascem muito cedo. Por exemplo, o canguru vermelho, que nasce em apenas 33 dias após a fertilização e é de tamanho de uma abelha, e completa sua formação embrionária dentro da bolsa, se alimentando do leite materno. O terceiro grupo são os utéreos, que significa mamífero placentário, pois esse grupo tem a placenta mais complexa do que dos marsupiais, porque os utéreos completam o desenvolvimento embrionário dentro do útero, unido à sua mãe pela placenta. Portanto, leva muito mais tempo a gestação em relação aos marsupiais. Os eutérios são mais de 95% dos mamíferos. A origem desse grupo causa divergência entre os cientistas, pois os dados moleculares sugerem que foi 100 milhões de anos atrás, e o morfológico sugere 60 milhões de anos. Portanto, para conhecer os mamíferos atuais, tem que ter conhecimento sobre a classificação da taxonomia, que começa pelo reino Mammalia, filo Chordato, subfilo Vertebrado e a classe Mammalia, que inclui os mamíferos como os cães, gatos, cavalos, ursos e o próprio homem. O que difere os mamíferos de outras classes, como a dos peixes, anfíbios, répteis e aves, são que a classe dos Mammalia há a existência de uma glândula mamária que produz leite para seus progênitos. Portanto, para todas as mães dos mamíferos produz leite rico em gordura, açúcar, proteínas, minérios e vitaminas. Porém, não é só isso que difere. Há outras características, como pelo no corpo, a exceção da baleia e o golfinho, e uma camada de gordura sobre a pele que ajuda a reter calor. Com isso, ajuda a manter a temperatura do corpo, pois os mamíferos são endotérmicos, ou seja, o metabolismo deles consegue manter a temperatura do corpo e não precisa de uma fonte externa. Existem outras diferenças, como, analisando a diferença, o cérebro é menor do que o cérebro é maior que os outros vertebrados em tamanho equivalente. Outra é a mandíbula tem diversidade de dentes, como tamanhos e forma, de acordo com a adaptação e necessidade de mastigar. Os mamíferos também têm um coração
tem um coração de 4 camadas. E tem também uma lâmina muscular chamada de diafragma, que ajuda a ventilar os pulmões. Esse foi uma breve história sobre a evolução dos mamíferos. Espero que todos tenham compreendido o conteúdo e que seja proveitoso para as provas de ciência biológica. Obrigado.